Olá, eu quero falar com vocês do filme Abominável. É um desenho animado que eu assisti ele de forma inesperada e eu me surpreendi. Um filme muito lindo que trata de uma história de cura profunda na vida da menina pela perda do pai. Então a história começa com a menina sempre muito movimento. É uma jovem que mora com a avó e com a mãe e o pai morreu. E ela sempre trabalhando muito. Então, ora ela tá levando cuidando dos bebês, levando os cachorros para passear, limpando o restaurante, tudo com o objetivo de arrecadar um dinheiro, de fazer uma poupança para poder fazer uma viagem que um dia ele tinha idealizado com o pai. Então, esse é o grande objetivo dela, o grande foco. Então, ela fica trabalhando sem parar. E até uma das queixas da avó e da mãe. Até que um dia chega e ela faz muito isso no telhado do prédio dela. Ela fez tipo uma barraquinha lá pra ela, onde ela guardava as fotos, fez um mural. Também ela tem um simbolismo que é o violino, que é onde tem uma foto dentro da caixa que é do pai, que também é a relação dela com esse pai. E de repente nesse lugar, né, nessa cobertura, chega até ela um Yogi branco. É Yogi que chama? Yeti. É um Yeti branco. Que é um tipo de um monstro que, de repente, quando ela olha para aquele animal enorme, ela se assusta, mas logo ela percebe que estão procurando ele tá assustado, ela protege ele, ela cobre ele lá com os lençóis e também pega um pouco desse dinheiro que ela estava reservando pro desejo dela e aí ela vai e já compra um remédio lá pra passar no machucado dele. Então já começa a mostrar já esse vínculo entre os dois, né? Essa generosidade dela em querer ajudá-lo. E aí eles conseguem se comunicar, né? Ele não fala, mas ele consegue transmitir a mensagem que ele quer voltar para casa, que é no Everest. Mostra ali o outdoor e ela consegue entender que ele está perdido. E o objetivo desse filme, que eu acho que é o mais importante a gente perceber, que é todo o movimento dela entregar ele no lugar dele, né? De pegar, ele tá ali perdido no meio da cidade, pessoas procurando, é toda uma situação, e ela aceita a aventura de poder entregar ele para a origem dele, da onde ele veio. E aí eu já faço um paralelo com a questão dela do pai, né? O pai morreu, ela ainda tem muita ferida dentro dela, ainda ela tem uma situação muito mal resolvida e ela ainda não aceitou essa ida do pai. E aí ela, de uma forma simbólica, ela aceita fazer isso com o Yeti, né? De fazer ele voltar, de retornar à casa dele. Então aí já começa a ver o que está acontecendo entre esse Yeti e a cura dela em relação à perda desse pai. Bom, e aí os dois, esse Yeti, ele tem um dom sobrenatural que ele conversa com a natureza, ele canta, ele emite um som que ele movimenta toda a energia da natureza. Então ele faz florescer, ele movimenta as terras, ele consegue fazer verdadeiros milagres ali. De repente eles estão, em vez de eles estarem caminhando num rio, parece que é um rio, só que é no meio de um monte de flores. Então ele consegue ter um contato com essa natureza muito especial, ele consegue acionar uma força mágica da natureza. Bom, então aí, outro ponto que é interessante é que a casa dele é uma casa na montanha, né? Uma casa no topo, aonde ele se perde nesse nevoeiro branco, aonde ela precisa entregar, né, esse Yeti para ele seguir o caminho dele aonde ela não acessa, né? Num lugar alto, num lugar onde a família dele de origem está. Que também tem muito a ver essa relação com o pai, né? Porque o pai morreu. Então ela tem que deixar ir essa figura, emocionalmente dizendo, para um lugar onde ela não tem mais acesso, para um lugar onde ela não vai ter mais o convívio com esse pai. E também tem uma coisa da cor branca desse animal, uma cor de pureza, de leveza, talvez até de uma espiritualidade. E aí vai seguindo, né? E eles vão fazendo toda essa travessia. E ela aceita, ela é totalmente, se dedica a ajudá-lo.
Então aí volta aqui, até anotei aqui. Aí, durante todo esse processo, né, ela vai percorrendo em várias cidades, fugindo lá das pessoas que estavam indo atrás do Yeti, até que tem um momento que ela consegue perceber que para os lugares que eles passaram foram exatamente os mesmos lugares que ela desejou fazer a viagem com o pai. Ou seja, ela estava se curando, ela estava viajando com esse pai simbolicamente, ela estava se reconectando com ela mesma em aceitar que ela vai ter uma outra relação com o pai. E aí tem um momento da revelação no filme que ela fala assim, ó, eu sinto falta dele, eu não consigo parar e nem consigo parar de chorar. Então, ela não consegue parar nem para chorar. Então, por isso ela estava naquela angústia, naquela ansiedade, porque ela não conseguia processar a dor da morte. Ela ficava sempre correndo, fazendo coisas de uma forma até sem perceber, mas para anestesiar aquele sentimento que ela não tinha como conversar. Né? Aquilo estava machucando demais ela. E aí, de repente, chega esse animal, esse Yeti, né? Cai ali no espaço dela. E ela aceita o convite de fazer essa cura, né? Ela percorre todo esse processo junto com ele. E aí, nessa hora, ela demonstra a vulnerabilidade dela, né? Eu acho interessante que todos os momentos de cura profunda na nossa vida é quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade. É quando a gente percebe que existe uma dor embaixo dessa questão que tanto nos angustia. Tem uma parte nossa muito vulnerável, que nem na menina era a dor da perda. Bom, e aí tem um momento, né, vem a família, bem no meio do nevoeiro, eles chegam lá no pico da montanha, passam por todas as aventuras, e aí ele vai com a família dele de origem, né, que recebe ele era só um bebê, ele era só um pequeno, e vem aqueles Yetis enormes, e eu achei aquela cena tão forte, para mim foi muito... traduziu uma força muito espiritual, assim, dessa ancestralidade, daquilo que sempre esteve junto dele, daquilo que a gente nunca perde. Então ele pode estar perdido, você e eu aqui, em alguns momentos a gente pode se perder, mas a gente nunca pode esquecer de onde é a nossa origem. E o Yeti, ele sabia que ele não era da cidade, que ele tinha ali, mesmo ele sendo pequeno, ele sabia da onde ele veio. Então ele se reconecta, e na hora que ele se reconecta no espaço que é dele, né, na ancestralidade dele, tudo se harmoniza, inclusive ela. Inclusive essa menina consegue, e aí ela também desperta nela uma força interior, e ela percebe que o violino, ela também se torna um violino poderoso, porque ela começou a acionar nela uma outra força, não mais a dor da perda, mas ela começou a se relacionar com alegria, com amor, ela conseguiu mudar a vibração dela. Então ela tocava o violino e ela também conseguia produzir aquelas flores coloridas e brilhantes, assim como o Yeti, né? Que tem uma cena linda, eles de frente de um imenso Buda, e aí tanto o Yeti quanto ela conseguem acionar essa conexão com a natureza. É quando eles se conectam com a natureza deles, quando eles conseguem ir além da dor e chegar na cura. E aí, deixa eu ver o que mais. Que teve um momento bonito que o Yeti, quando quebrou o violino dela, o Yeti arruma, porque ele estava arrumando a relação dela com o pai. Né? Foi essa construção de toda essa viagem que ela fez de levar o Yeti, foi a construção. Bom, então acho que era isso mesmo que eu queria trazer. Deixa eu ver, ela conquistou esse dom, né, de chegar, de cantar, e aí ele consegue, chega na casa, e aí falam assim, né, que bom que você voltou. E ela também, depois quando retorna para casa dela, ela consegue sentar na mesa com a mãe, com a avó, com os dois amigos lá que fizeram um percurso com ela. E ela consegue poder se alimentar com aquela família, porque antes era quase que impossível ela poder relaxar. Ou seja, ela conseguiu encontrar o lugar dela. E ela conseguiu lá sentir o gosto do bolinho da avó, conseguiu poder confraternizar a família.
Então, quando a gente tem alguns momentos que a gente tá com dificuldade até de estar com o outro, é porque tá muito difícil de estar com a gente, de poder lidar com os nossos sentimentos. Então, se você está nesse momento, é importante você rever, né? Que vínculo é esse? Que história é essa que você precisa olhar para dentro de você, para você poder relaxar, para você parar de sair dessa afobação, igual essa menina que só fazia, para tentar chegar num objetivo e ela não curtia, não tava, né, curtindo, né? Os adolescentes da fase dela estavam lá fazendo outras coisas, mas ela tava super antenada para tentar resolver alguma coisa. Mas tinha essa cobrança dentro dela. E quando chega, né, os monstros na nossa vida, né, que no dela foi esse Yeti, como eles são um anúncio, né, daquilo que não é humano, daquilo que não é controlável, não é conhecido. E a menina aceita entrar no desconhecido, porque ela consegue se conectar com ele com o lado não racional, mas com o lado emocional, né? O que fica evidente na hora que ela cuida da patinha dele, né? Então ela não estava ali tentando achar de forma racional o que estava acontecendo. Ela simplesmente se conectou com um sentimento dele. Ela viu ele precisando e foi lá e cuidou. Então é essa coisa de aceitar os desconhecidos da nossa vida. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, dessa forma de ver o filme, né? Com certeza esse filme tem uma riqueza, tem muitos outros aspectos, mas eu deixo esses aqui para contribuir e vocês também escrevam aqui para mim e me digam quais foram as percepções de vocês desse filme, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!